Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus, queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas e outros irmãos, amigos de outras igrejas co-irmãs, daqui da nossa região, da nossa associação, associações próximas, e também irmãos de muito longe, e de outras igrejas, de outras denominações, colegas de ministério, que nos acompanham, apoiam na medida que podem. A nossa alegria é nesta tarde, dia 5 de janeiro, terça-feira. Ontem voltamos às nossas atividades com o pastor Márcio, trazendo a primeira edição do Pão das Três do ano 2021. Então agora tudo volta à normalidade, o período de recesso já passou e aqui estamos para continuarmos a nossa caminhada de estudo da palavra, de encontro, de adoração, enquanto Deus nos permite, fazer as coisas dessa forma, dando-nos oportunidade. Há algum tempo atrás, há um ano atrás, ou 10, 11 meses atrás, não esperávamos que essa fosse a situação normal da Igreja de Cristo Jesus, pelo menos muitas das igrejas. Outras já estão se reunindo presencialmente, com as limitações, mantendo toda a orientação dada de distanciamento, de higienização. A nossa igreja enfrenta dificuldade para isso, pela quantidade de membros que ela tem em relação ao espaço que ela possui. Então estamos felizes na nossa volta, e no nosso caso aqui, a nossa retomada do estudo de Apocalipse. Nós estamos hoje em Apocalipse capítulo 20. Então, estamos aí nos aproximando do final do livro. Tem sido muito interessante. A gente tem aprendido a olhar para o Apocalipse com outro olhar, Aquele livro misterioso, meio assombroso, provocando medo. Nada disso. Apocalipse é o livro da revelação maravilhosa de Deus. A sua graça é revelada aqui. A vitória dos santos, a vitória de Cristo Jesus, o triunfo do bem, claramente explícito aqui nesse livro. Então nós adoramos ao Senhor de todo o nosso coração, agradecemos a bênção de poder olhar dessa forma para esse livro, para alguns talvez fazer as pazes com esse livro, que muita gente diz não gostar por não entender, por achar misterioso demais, mas estamos em paz com o livro de Apocalipse, porque a palavra de Deus traz paz ao nosso coração, pela segurança que ela produz, por uma mostra clara do caminho, pela segurança que temos em não tropeçar, já que andamos na luz. Então, graças a Deus por isso. Quero orar nesse instante, agradecendo ao Senhor a oportunidade de estar com todos vocês outra vez. Sejam muito bem-vindos. Estou vendo o rostinho aqui de várias pessoas e aparecem também os nomes de muitos. Obrigado por aqueles que participam, dando boa tarde e dizendo outras coisas. Mais uma vez, fica aqui a nossa lembrança, para que você compartilhe, para que você curta. O objetivo do curtir é apenas para que pessoas do seu contato também tenham oportunidade de ouvir, de participar, e de acompanhar o nosso culto. Esse é o único objetivo. Não estamos atrás de seguidores, como é comum nas mídias. Não, queremos que o Evangelho de Cristo Jesus, a
palavra de Deus seja levada a tantas pessoas quantas pudermos alcançar. E se sabemos que essa é uma forma de estender a mais pessoas, vamos fazer, vamos compartilhar. Eu mesmo compartilho, toda vez compartilho na minha página do Facebook. Eu compartilho as lives do pastor Márcio, do pastor Júnior, compartilho as lives do Ministério de Jovens e Adolescentes, os cultos, compartilho também o culto do departamento infantil. Se alguém for à minha página do Facebook, vai encontrar todas essas coisas, porque compartilho para que mais pessoas acompanhem e ainda mando o link para muitos amigos e parentes que tenho no Nordeste e eles acompanham os nossos trabalhos. Então vai aqui também o nosso abraço para os que estão longe, amigos, parentes e que acompanham e participam do nosso trabalho. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, amado Pai, agradecemos o privilégio desse recomeço do ano que passou, as muitas lutas e as muitas vitórias. Agradecemos o privilégio da retomada do nosso Pão das Três. Obrigado, Pai, pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, de cantarmos juntos, mesmo longe um do outro, mas cantamos juntos, oramos juntos, lemos a Tua palavra juntos e pensamos juntos. Obrigado, Pai, pela companhia dos santos em Cristo Jesus, os Teus servos, nossos irmãos e amigos. Abençoa-nos nesta hora, Pai querido, recebe o nosso louvor e tudo quanto há de ser dito, feito aqui, que seja para a Tua glória e que o Senhor se digne a receber e abençoar-nos também. Dirija-nos, Pai querido, nesses minutos que temos pela frente, para fazer a obra do Senhor através desse canal. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Queridos irmãos, o nosso tema hoje, eu coloquei, eu não sei se aparece aí para você, mas eu coloquei o governo de Cristo Jesus, o governo de Jesus Cristo, com base em Apocalipse capítulo 20. Então, já cantamos até este hino, mas escolhi o hino 114 do nosso cantor cristão, A Vinda do Senhor, como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar. Então nós vamos cantar, é um hino um pouquinho comprido, ele tem 5 estrofes, então vamos cantar as 2 primeiras estrofes agora. E a gente guarda as demais para o final do nosso encontro. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver.
dia faustoso, esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. As demais, as 3 estrofes, cantaremos depois, se Deus quiser, né? Terminaremos a tempo. Nosso encontro vai aí uns 50 minutos a 1 hora, dificilmente passamos disso. Mas então, queridos irmãos, Apocalipse capítulo 20. Nosso livro companheiro nessas últimas jornadas, Apocalipse capítulo 20. Então vamos lá, vamos à leitura. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs sobre ele selo, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão por 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago
de fogo. A leitura de Apocalipse capítulo 20, meus queridos irmãos, rapidamente nos leva a pensar no milênio. E parece-me que quando o assunto é o milênio, porque é neste livro, é neste capítulo que esse tema é trabalhado, é mostrado, parece-me que há uma certa inquietação, né? Afobação para sabermos qual a linha escatológica de todas as pessoas. Então lemos aqui, queremos saber quem é amilenista, quem é pré-milenista. E eu temo, meus queridos irmãos, que a preocupação em estabelecer a nossa posição, ou melhor dizendo, a nossa opção escatológica, a gente acaba afastando os nossos olhos daquilo que é essencial nessa passagem. Como vocês têm acompanhado os nossos estudos, nós temos uma preocupação com a leitura e a análise textual da Bíblia, né? É isso que nos fortalece. Ninguém vai ser melhor crente ou menos crente, mais consagrado a Deus ou menos consagrado, se ele assumir uma postura pré-milenista ou amilenista. Isso não vai mudar nada a sua espiritualidade, mas os nossos olhos atentos, com a nossa mente bastante aguçada para entender o que a palavra de Deus está dizendo, isso sim pode fazer bastante diferença na qualidade da nossa vida. Portanto, eu não vou me preocupar em mostrar para vocês, conversar com vocês ou lembrar a vocês essas opções escatológicas. O nosso objetivo aqui não é tornar você um pré-milenista ou amilenista, um pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Não, de forma nenhuma. Ainda que, muito rapidamente, né, eu possa dizer para vocês que a minha opção escatológica é pré-milenista, quer dizer, eu acredito no arrebatamento da igreja antes do milênio, antes dos 1000 anos. Mas nós temos problemas, porque a posição pré-milenista, ela não é apenas uma, ela contempla algumas diferenças no meio do caminho aí. Há os pré-milenistas que são também pré-tribulacionistas, quer dizer, acreditam no arrebatamento da igreja antes da tribulação. Aí eu já não ando mais com esses pré-milenistas, pré-tribulacionistas, né? Eu sou pré-milenista, mas acredito que a igreja passará pela tribulação, ou completa, ou boa parte dela. Mas olha, a Bíblia escrita para os crentes, alertando com relação à tribulação, à grande tribulação, ao preparo que nós precisamos ter, e depois a gente não vai passar por isso, né? Então parece que não haveria sentido o cuidado divino em nos preparar para esse grande momento, e já sabendo ele que nós não vamos passar, porque o arrebatamento será antes, parece-me não fazer sentido. Tudo indica, pelo menos para mim, né? Mas cada um pode ver de outra forma e ver os seus próprios argumentos. Então, eu acredito que antes do milênio, Cristo vai arrebatar a sua igreja, mas antes do arrebatamento, a igreja terá passado por toda ou então por uma grande parte da grande tribulação. Tribulação é algo que acompanha a igreja desde o seu nascimento. Os crentes, né, desde a implementação do reino de Cristo aqui neste mundo, desde que o evangelho é proclamado, desde que pessoas são salvas pela pregação do evangelho, existe tribulação. Mas a Bíblia fala de uma grande tribulação,
nunca tendo havido outra igual e nem depois haverá. Então é um momento, né, dentro da escatologia, um momento no futuro ainda, em que as coisas serão insuportáveis para muitos. E então vamos, depois desse parêntese aqui, olhar para a passagem bíblica. Esse texto, esse capítulo, tem pelo menos 4 divisões aí. De imediato, os versos de 1 a 3, nós encontramos uma coisa muito interessante. E é para isso, para essas coisas interessantes, que eu desejo e oro, trabalho para que os nossos olhos se voltem para essas coisas que são interessantes. Claramente, nós encontramos Jesus impondo limite a Satanás. Como é gostoso dizer isso. Jesus impõe limite a Satanás. Que coisa maravilhosa. Olha, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Eu sei que há muitos crentes, bons crentes inclusive, que acreditam mesmo que Satanás já está solto, né? Aqueles que Satanás está preso. Eles acreditam que Satanás está preso. Geralmente essas pessoas são amilenistas, né? Elas acreditam que o milênio é desde a primeira vinda de Cristo e é Cristo reinando no nosso coração. Essa ideia do reino milenar de Cristo ser espiritual e não reino político, podemos chamar de reino político, porque é assim que nós cremos que será o reinado de Cristo Jesus. Aqui na terra, ele reinando de Jerusalém. Mas vejam, quem é que engana as nações hoje em dia? Satanás é o grande enganador. Acho que uma pessoa que defende que ele hoje está preso, está amarrado, deveria explicar de onde vem tanto engano aos homens hoje em dia. As nações são enganadas hoje em dia. Então, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Não sei se você conhece esse livro antigo, é o título de um livro. Bem, verso 13, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Mas o que ressalta aqui aos meus olhos e ao meu coração é o poder absoluto que Cristo tem. Olha como ele prende Satanás. Vem um anjo com uma chave do abismo e uma cadeia na sua mão e ele simplesmente prende o dragão. Você observa, além dessa passagem, que o diabo sequer tem poder para esboçar alguma reação? Absolutamente nada. Esse ser do mal, a essência do mal, e que tanto mal causa no mundo, e que tanta perseguição e dor impõe aos crentes, aos remidos em Cristo Jesus, sequer pode olhar de cara feia, sequer pode esboçar alguma reação no momento em que Cristo simplesmente chega e diz: é chegada a sua hora. Parece um cordeirinho que não se debate para não ser preso. Que autoridade tem o nosso Senhor Jesus Cristo? E é isto que nos faz descansar. Não importa os sofrimentos de hoje, as dificuldades que temos, nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo Jesus, ocasionalmente tendo algumas dificuldades e alguns sofrimentos e algumas perseguições, e a Igreja de Cristo em muitos lugares sofrendo impiedosamente, mas em todos nós cristãos
existe a consciência de que Cristo Jesus está no controle absoluto de todas as coisas. Se hoje há perseguição, se hoje sofremos, se em algum lugar uma expressão do corpo de Cristo Jesus, que a igreja está sofrendo muito, crentes, cristãos sendo mortos, tudo isso está debaixo da permissão e do controle de Cristo Jesus. Como servos e como ovelhas, nós não questionamos, ainda que nós não compreendamos, como pode, como é possível alguns crentes que, por sua fidelidade a Deus, são mortos. Então, Satanás hoje tem liberdade, é limitada, mas dentro desses limites estabelecidos pelo próprio Cristo, Cordeiro de Deus, Satanás causa muitos males aos discípulos de Cristo, aos remidos do Senhor. Mas os remidos do Senhor não se inclinam diante das exigências. Apocalipse mostra aqui que eles não se permitirão receber o selo, nem na testa, nem em suas mãos, porque eles já estão selados com o selo do Espírito Santo. Já são propriedade de Deus. O mal não lhes toca nesse sentido. Não há como se tornarem mais escravos de Satanás e seguirem a besta. Então, esses primeiros versos mostram as limitações colocadas ao próprio Satanás. Cristo, com poder onipotente, impedirá que o diabo engane a humanidade como tem feito até agora. Chegará o momento em que Cristo vai dizer: chega, basta. Então, colocará um ponto final, embora temporariamente também, mas ele colocará um ponto final. Pelo menos a Bíblia fala aí em 1000 anos, um período muito longo, em que Satanás não terá mais chance de enganar as nações e Cristo vai estabelecer o seu reino de paz. A igreja terá um tempo de paz e prosperidade. Em seguida, como nós vamos ver, depois por um pouco de tempo, Satanás será solto. Mas depois desse momento da prisão de Satanás, os versos 4 a 6 mostram o reino dos santos. Olhem que experiência maravilhosa. Versos 4 em diante. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aquele que perturbava a vida dos crentes, enganando, perseguindo, matando, agora ele é preso, é acorrentado, é lançado no grande abismo, a chave está com o anjo do Senhor, e enquanto isso a posição se inverte. Aqueles, inclusive, que foram decapitados, degolados, que foram mortos por perseguição terrível imposta pelo próprio Satanás, os versos 4 a 6 mostram estes agora reinando com Cristo Jesus. A alegria que nos aguarda aí no futuro é uma alegria tão grande que ela serve de um alicerce.
para que nós suportemos as aflições desta vida presente, sabendo que a alegria que nos aguarda é infinitamente, incomparavelmente maior. A alegria é muito mais intensa do que a dor do sofrimento causado pelas imposições de Satanás. Então, este será preso, a posição se inverte e os remidos, aqueles a quem Satanás perseguiu tanto, estarão reinando com Cristo Jesus. Queridos irmãos, dá para imaginar isso? Há um lugar em que nós nos sentimos bastante livres, soltos, à vontade, um ambiente gostoso, porque já é um vislumbre, né? É um anteviver a intensidade do reino futuro, que é quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo na igreja. Vocês já pensaram nisso? Lembrem-se como quando estamos reunidos na igreja adorando a Deus, e ali é o reino de Cristo Jesus, né? É uma expressão desse reino, como nós nos sentimos seguros e tranquilos. Agora imagine essa experiência levada para a administração pública. Cristo Jesus reinando a partir da cidade santa de Jerusalém, estabelecendo o seu reino de paz. Satanás está preso. Esse é um período de prosperidade da terra, em que Cristo Jesus, como Rei absoluto, reinará. E a coisa só vai parar 1000 anos depois, porque está programado pelo próprio Deus. Tanto que nós vamos observar, Satanás não vai dar um jeito de se soltar. A Bíblia diz que ele será solto. Então, ele foi preso, não prendeu-se a si mesmo. Olha a diferença dele para Cristo Jesus. Cristo Jesus entregou-se a si mesmo por nós. Ele não foi levado, arrastado. A morte de Cristo não foi uma imposição humana, não foi um poder humano, não foi um principado humano e nem angelical do mal. Não, Cristo entregou-se voluntariamente por nós. Porque não há poder neste mundo ou fora dele, no céu nem acima dos céus, para fazer frente ao poder de Cristo Jesus. Quem poderia acorrentá-lo e levá-lo arrastado contra a sua vontade para a cruz? Ninguém. Ele foi. Mas Satanás não. Satanás é preso. Ele não se prendeu. Ele não disse assim, eu vou passar 1000 anos no abismo por livre e espontânea vontade. Não. Jesus Cristo o prendeu. E ele será solto dentro da agenda do próprio Cristo Jesus, a agenda divina. Ele será solto, mas ele não tem poder para se soltar. Ele será solto. Então, nos versículos 4 a 6, esse período de reino, de prosperidade, estaremos com o nosso Senhor, já é para sempre, não vamos mais nos separar dele, não, né? Porque já passamos pela ressurreição e já temos os nossos corpos glorificados, porque isso aconteceu antes do milênio. Como todos nós sabemos, por ocasião do arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui o livro fala, esses que têm parte na primeira ressurreição, né? A corrente, a milenista, acha que a primeira ressurreição é apenas o momento da conversão em que a pessoa nasceu de novo, né? Mas, como outras questões levantadas e defendidas por essa linha escatológica, não responde uma série de outras coisas. Cristo já deu sinal de uma ressurreição corpórea mesmo, quando ele ressuscita Lázaro, né? E na sua ressurreição outras pessoas também ressuscitaram.
Então, uma amostra apenas daquilo que acontecerá em grande escala por ocasião do arrebatamento da igreja. Os que dormem em Cristo Jesus, os salvos do Antigo Testamento, os mártires, os que foram degolados, decapitados, e as pessoas que morreram em Cristo Jesus por idade, né, por doenças e tudo mais, porque por uma razão ou por outra todos nós morremos. Só não morreremos se Cristo vier e estivermos vivos aqui ainda para o arrebatamento, mas mesmo assim os nossos corpos serão transformados. Então, já teremos aí no milênio o nosso corpo transformado, porque a igreja foi arrebatada e Cristo depois desce para estabelecer o seu reino de paz, e ele desce com a sua igreja, com o seu povo. Bem, o ponto 3, que vai de 7 a 10, trata da soltura de Satanás. Terminado o milênio, conforme a Bíblia preceitua, nós sabemos de uma grande batalha, conhecida como a Batalha do Armagedon. Então, findo esse período, a Bíblia diz que Satanás será solto, né? Por um pouco de tempo. Então, a gente vai ler os versos de 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Gog e Magog é um nome simbólico aqui, que representa os inimigos do povo de Deus, né? Magog era o nome de um homem da descendência de Jafé, e ele povoou a terra e a região ficou com esse nome. Então nós encontramos em Ezequiel também referência a que Magog será um grande inimigo do povo de Deus, que conduzirá uma multidão incontável para essa batalha. É apresentado em Ezequiel. E em Apocalipse é o nome que simboliza os adversários e a multidão que seguirá Satanás em marcha contra o povo de Deus. Bem, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Sabe o que me chama a atenção aqui nessa passagem, nessa terceira divisão do capítulo? A facilidade. Onde está? Por isso Paulo pergunta à morte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Depois que Cristo Jesus estabelece ponto final para as coisas más, a facilidade com que ele faz isso nos faz pensar que Satanás é muito barulhento, né? E pouco poderoso quando o assunto é Jesus Cristo. Eu sei que ele é muito poderoso e homem nenhum, à parte do poder de Cristo Jesus, pode enfrentar Satanás. Isso é verdade. Mas é incrível como ele junta uma multidão e ele vai, cerca a cidade amada, a cidade santa, que é o local do trono do governo de Cristo Jesus, e a descrição é simples: mas desceu fogo do céu e os devorou. Parece o final de Game of Thrones, né? Não sei se vocês assistiram. Mas houve uma expectativa tão grande de uma guerra, de pessoas habilitadas, daquelas figuras todas que apareceram naquela série, e depois tudo pereceu em função do fogo devorador, devastador, que o dragão da série, né, aumentava. Esse dragão aqui vai perecer com muita facilidade, com fogo que vem do céu.
E aí, meus irmãos, a parte final de Apocalipse é o juízo final, que vai de 11 até o verso 15. Vou fazer a leitura também. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Estamos falando de Cristo Jesus. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno também deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o que é que acontece aqui no julgamento? No trono branco, que é o juízo final, livros serão abertos. Nenhum homem neste mundo, em todas as épocas da existência deste mundo, dessa vida e da existência humana, não há nenhum homem que seja grande demais, poderoso demais, para se eximir de prestar contas e de comparecer diante do tribunal de Deus. Sabe, esses homens, essas estruturas de poder inacessíveis a nós, homens e estruturas humanas com extremo poder político, poder financeiro, poder militar, considerados às vezes insuperáveis, inalcançáveis por mortais como nós, pois eles não têm poder para se eximir de participar e prestar conta no grande tribunal de Cristo Jesus. Não há homem pequenininho demais, pobre demais, que não tenha dívidas e que também não precise comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos, grandes e pequenos, pretos e brancos, ricos e pobres, homens e mulheres, velhos e jovens, todos participarão, se apresentarão, comparecerão diante do tribunal de Cristo. Livros serão abertos. Aqueles que por poder, por capacidade extraordinária de pecar e de viver ileso aqui neste mundo, os seus atos estão registrados. Não escaparão do olhar e dos registros do nosso Deus e serão julgados pelas suas obras. Todos serão julgados pelas suas obras. Se não houvesse um outro livro espetacular, todos nós pereceríamos. Mas a Bíblia diz aqui que um outro livro será aberto, o livro da vida. Então não importa quantos registros apareçam da minha vida e da sua, lá naquele livro que registra onde estão os nossos atos. Aqueles que nós conhecemos e julgamos que as pessoas conhecem, e aqueles que nós praticamos e imaginamos que ninguém conhece, não há registro. Eles estão lá. Mas será aberto o livro da vida. E também no livro da vida, o meu nome e o seu estarão lá. E nesse livro da vida estarão registrados os meus atos de arrependimento, as minhas declarações de fé, a minha vida no Evangelho de Cristo Jesus e a sua também. Então, se um livro aponta os meus pecados, as minhas falhas,
as minhas vergonhas. Há um livro que, por causa da minha declaração de fé em Cristo Jesus, ele vai mostrar o meu arrependimento, a minha fé em Cristo Jesus. E diante desse registro no livro da vida, nós, você e eu, ouviremos o bem-vindo do nosso Pai. Por isso o livro diz, mas aqueles cujos nomes não aparecem no livro da vida, esses foram lançados também no inferno. Que capítulo maravilhoso! Que texto maravilhoso! Que revelação maravilhosa! A revelação divina, Apocalipse capítulo 20. Prisão de Satanás. Nosso reinado com Cristo como santos. A soltura de Satanás por pouco tempo. E o seu desespero para unir o povo contra a cidade santa de Jerusalém. E a sua derrota inevitável diante da reação de Deus ou da ação de Deus mandando fogo do céu. Os nossos nomes, se eles estão entre aqueles cujos pecados são revelados, apresentados para julgamento, o nosso nome também está no livro da vida. Glória a Deus por isso. Bendito seja Deus, bendito seja nosso amado Senhor Jesus Cristo, que escreveu o nosso sangue, tinta vermelha, escreveu o nosso nome, tinta vermelha, o seu sangue. E ele escreveu o nosso nome. E consta que nós fomos perdoados, porque cremos em Cristo Jesus. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus esta bênção grandiosa. E vamos lembrar também daqueles que precisam das nossas orações. Faltam 14 minutos para as 4 horas. Bem, nós temos muito para agradecer, né? Claro. Estamos diante de um novo ano, passamos muito tempo orando por vacina, pedindo que Deus colocasse um ponto final na agenda dele. Nunca pressionamos Deus, porque não nos é possível pressionar Deus, nem temos, Deus nos livre, né, de tais intenções, de pressionar a Deus para que ele faça as coisas fora do seu tempo. Nunca nos aconteça isso. Mas pedimos por vacina. Bem, a vacina chegou, muitos países já estão vacinando o seu povo e nós ainda não, né? Agora, agradecemos a vacina que já existe, né? Muitas delas, algumas delas, e orar para que o nosso governo se estruture, se organize de modo que a gente possa fazer isso. Mas bendito seja Deus, porque já há uma espécie de vislumbre do final, né, dessa pandemia. E assim agradecemos a Deus o modo como Ele tem cuidado. Novo ano iniciado, a nossa igreja ativa, Pão das Três de volta, né? Então tudo volta à sua normalidade. Já esperamos aí dentro em breve reuniões do Ministério de Jovens e Adolescentes, Ministério Infantil. Então, as coisas voltam ao normal. Felipe, filho do Cleiton, precisa de nossas orações. A Benícia, mãe da Solange, mãe do Maurício, né? A família Dias. Aí, a Solange pediu oração. Já há algum tempo atrás a Zenaide pediu, mas esse pedido veio nesses 2 últimos dias, e a Benícia veio aqui para São Paulo para fazer um tratamento. Ela tem
ela tem um grande desafio pela frente, né? E o desafio dos nossos irmãos são desafios nossos também. Então estaremos orando por você, Denise, por sua família e também pelo seu tratamento. Deus abençoe. Elaine e Robinho estão com Covid. Esses aqui são parentes do João Paulo e a Jaqueline Padilha, que pediu oração. Orar pela Marlene, pela Elvira, que é tia da Silmara. Orar pelo pastor Eclésio, é uma coisa nova ainda, mas já foi falado aqui também, mas ainda é novo um pouco. O pastor Eclésio está hospitalizado em Salvador, Bahia, com o Covid. A sua esposa faleceu. Pelo que nós sabemos, isso já foi revelado, mas ele não conseguiu digerir ainda ou entender muito bem os acontecimentos, porque ele está em tratamento e a situação dele inspira bastante cuidado. Então oremos pelo pastor Eclésio, foi nosso companheiro aqui na Associação Sudoeste da capital. Continuamos orando pela Tata, pelo Wilson, pela Irailda, o Gabriel Santana, o Samuel, João Freitas, Ete, e oramos por nossa pátria querida, o Brasil, pelas autoridades de saúde e, como já falamos, pela vacina, né, uma organização para que isso realmente ocorra, né? Orar pelos desempregados. Eu quero orar também agradecendo, há um motivo muito especial para a gente agradecer a Deus, meus irmãos. Nesse período todo, né, aconteceu de março para abril, né, essa questão da pandemia. A nossa igreja encerrou seus cultos presenciais no dia 18 de março do ano passado. 18 de março foi um culto de oração, quarta-feira em nossa igreja, depois nós nos reunimos, tantas igrejas já tinham fechado, e com muita tristeza nós resolvemos fechar a nossa igreja e fazer o trabalho como estamos fazendo. Mas tem sido um período de muita vitória para a nossa igreja. Muita vitória. Na vida espiritual, na vida financeira da igreja. Porque há irmãos que estão vivendo e agindo como se a igreja estivesse absolutamente normal. Nada mudou. Eles continuam orando, continuam acompanhando todos os nossos trabalhos. Eu sei que esse é um período em que aqueles que tinham vontade de fugir aproveitam e fogem. Quem não gostava muito de cooperar em oração, nos trabalhos, de cooperar financeiramente com a igreja também, aproveita o momento e dá uma escapulida, né, se justificando atrás das dificuldades. Mas eu tenho me emocionado algumas vezes, me emocionado mesmo. Eu já chorei, eu já derramei lágrimas de ver a experiência de pessoas que durante todo esse tempo guardaram seu dinheiro. São pessoas muito pobres. A minha vontade era não receber o dinheiro. E a gente chega e fala, mas meu irmão, não precisa, a igreja está bem, compre remédio. E essas pessoas dizem, pastor, esse dinheiro é do Senhor. Essas pessoas guardaram, e uma passadinha que a gente fez lá na casa dela para outros fins, ela aproveitou, né? Eles aproveitam, entregam o dinheiro e a gente traz, entrega para o tesoureiro com muita responsabilidade também. Nesse período todo, a nossa igreja não ficou devendo a ninguém. E ninguém ficou sob ameaça na igreja de ser mandado embora. Nem pastor, nem ministros, nem zeladores da igreja. Todos estamos vivendo debaixo do sustento tranquilo de Deus. Glória a Deus por isso. Então, há desempregados? Mas não muitos em função dessa pandemia. E nesse período de pandemia, teve gente que encontrou trabalho. Olha que bênção. Bem, vamos orar, louvando a Deus pelas muitas vitórias nesses quase 10 meses de enclausuramento, distanciamento social, muitos impedimentos, né? Existem aqueles que louvam a Deus e existem aqueles que aproveitam para
para gritar, dar pontapé para todo lado por um ou por outro motivo, né? Quanto mais nos enchemos de Cristo Jesus, mais revelamos Cristo Jesus nos momentos de crise. Quanto menos temos de Cristo em nossos corações, mais revelamos essa ausência de Cristo em nós nos momentos de crise também. Quando Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio, é isso. A gente enche o nosso coração da palavra de Deus e da presença de Cristo, e nos momentos difíceis, o que vai sair é a palavra de Deus. As nossas ações serão com base na palavra de Deus. Eu tenho dito isso para mim, porque nos últimos tempos aí eu tenho tido motivos para me aborrecer com algumas coisas. Mas temos Cristo no nosso coração e as nossas atitudes precisam ser atitudes cristãs. Cristãs. Vamos orar? Santo Deus, nosso amado Pai, em Tuas mãos colocamos essas vidas, Pai querido, o pastor Eclésio, a Benícia, colocamos a Elaine, o Robinho, a Elvira, a Marlene, o Felipe, colocamos a Tata, mais uma vez, o Wilson, a Irailda, o Gabriel, o Santana, o Samuel, o João Freitas, a Ete, os nossos idosos, os nossos enfermeiros, dentistas, médicos, trabalhadores da área da saúde. Entregamos em Tuas mãos o nosso país, o nosso governo, para que tenham sensibilidade, reconheçam que há um poder acima deles e procurem fazer o trabalho para o bem do povo, porque é obrigação deles. Obrigado, Pai, porque já em muitos lugares, em muitos países, pessoas estão sendo vacinadas. E obrigado também, porque em algum momento isso vai começar aqui também. Queremos te agradecer, porque já está próximo de acontecer isso. Oramos agradecidos porque durante o período sem vacina, o Senhor tem sido o nosso escudo, a nossa força, a nossa proteção. Bendito seja o Teu nome. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Continue abençoando, guardando, livrando-a de todo mal, das heresias, dos lobos devoradores. Guarda-os, ó Deus, pela Tua própria palavra. Bendito seja o Teu santo nome na vida desses irmãos doentes que estão em tratamento difícil. Cura, Senhor. Abençoa, toca seu corpo. E aqueles cujas enfermidades são espirituais, toca, Senhor, a sua alma, seu espírito, seu coração, a sua mente. Entregamo-nos e entregamos todos em Tua poderosa mão. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Queridos irmãos, temos vamos cantar só mais uma estrofe desse hino, porque falei que a gente ia cantar, então a gente canta, mas já estamos aí perto das 4 horas. Vamos cantar 2 estrofes. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar. É a 4ª estrofe. E a 5ª, este império do mal vem Senhor destruir. Vamos cantar essas 2 estrofes. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar. Vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo Teu, tudo almeja o raiar desse dia de glória e poder. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Este império do mal
Vem, Senhor, destruir, vem, esposo celeste, reinar. Vem, ó sol da justiça do mundo, luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Ó, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Chegamos ao fim de mais uma edição, a segunda do ano, segunda edição do Pão das Três. O Pão das Três volta quinta-feira com o pastor Márcio, né? Esses dias aí de férias do pastor Júnior, nós vamos nos revezando aqui. Amanhã, quarta-feira, teremos o culto à noite, né? Na página do YouTube. Aqui no Facebook temos o Pão das Três quase todos os dias, só não nos dias de culto, quarta e domingo. Então, quinta-feira, pastor Márcio. E na sexta-feira a gente volta, estamos terminando aqui o Apocalipse. Queridos irmãos, tenham todos uma boa tarde, Deus abençoe, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.